É o seguinte. Muito bem, gente. Nossa aula de hoje é sobre a Revolução Industrial. Mas eu gostaria de dar um toque para vocês no que diz respeito ao século XVIII, tá certo? O século XVIII ele é tido como o século das grandes revoluções. Por que o século XVIII é tido como o século das grandes revoluções? Porque nele vai ocorrer a Revolução Industrial, que nós vamos ver hoje na nossa aula, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Intelectual, que vai ser o Iluminismo, tá? Então o século XVIII é tido como o século das revoluções por esse motivo. E agora a gente vai ver o que foi, na verdade, a Revolução Industrial. É importante percebermos que a Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações, tanto no aspecto econômico, como também no aspecto social, que ocorreu na Inglaterra no século XVIII. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte da Europa, tá certo? Que vai se estender do século XIX até início do século XX, tá? O que nós chamamos de Revolução Industrial nada mais é do que um processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana, ou seja, da força humana, pela energia motriz e do modo de produção doméstico, que era o modo de produção artesanal, pelo sistema fabril, pelas máquinas, tá? O advento, quer dizer, a chegada, né, da produção em larga escala através da indústria, deu início às transformações dos países da Europa e da América do Norte. Da América do Norte, aqui se referindo aos Estados Unidos, que foi o primeiro país a se industrializar aqui na América, tá? Essas nações se transformaram em predominantemente industriais e suas populações se concentraram cada vez mais nas cidades. Então aí você vai ter um grande crescimento populacional urbano. Por quê? Porque a indústria, lógico, ela estava implantada nas cidades. Então muita gente vai vir para as cidades em busca de melhores condições de vida e, consequentemente, em busca de emprego. Então esse emprego está aí apresentado aonde? Na indústria, tá certo? E aqui nós temos uma figura da época, né, em que nós temos aí um motor a vapor essencial para aumentar a produção das máquinas e a velocidade dos transportes. Foi um dos grandes processos que tivemos na industrialização, do vapor até chegar à energia elétrica, tá? Então, as causas da Revolução Industrial, né? O que levou esse acontecimento da Revolução Industrial? Primeira coisa, eu tenho que ter em mente a burguesia. Então, a expansão do comércio internacional dos séculos XVI e XVII, através da expansão marítima, né, trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia europeia. E essa riqueza vai permitir a acumulação de capital cada vez mais, tá certo? Nas mãos dessa burguesia, que por sua vez ela passa a financiar o progresso técnico, o desenvolvimento técnico, tá certo? Do alto custo da instalação das indústrias. Então, como essa burguesia tinha muito dinheiro, ela vai passar a financiar nesses grandes projetos da industrialização. Então, a burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para o aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação de máquinas para a indústria, né? Logo, verificou-se que a produtividade aumentava os lucros, né, dessa manufatura em larga escala.
Porque para o capitalismo o que interessava era a produção e, consequentemente, o consumo em larga escala. E isso a burguesia fica atenta e passa a financiar o processo da industrialização, porque ela vai produzir em larga escala, ampliando assim, aumentando assim o lucro da burguesia, tá certo? E logo o caminho de descobertas, de invenções, foi uma forma de distanciar os países entre si no que diz respeito ao poder econômico e político. Afinal, nem todos os países aí se industrializaram. Então nós vamos ter um grupo que vai se industrializar, tornar-se rico através da industrialização, enquanto outros vão estar aí na condição de serem fornecedores de matérias-primas, tá certo? E de produtos agrícolas para os países industrializados. Então essas diferenças marcaram até hoje as nações do mundo, que são divididas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Países ricos e países subdesenvolvidos. Uma das maneiras de medir se um país é avançado é avaliar o quanto ele é industrializado e com tecnologia de ponta, tá certo? E aqui a gente vai perceber as fases da Revolução Industrial na Inglaterra. Como nós sabemos, esse fenômeno acontece na Inglaterra, a industrialização, tá? Os ingleses foram pioneiros, foram os primeiros. Então, vários fatores explicam as razões desta primazia, deles se tornarem primeiros no processo da industrialização. Então, a Inglaterra possuía capital, acúmulo de capital por parte da sua burguesia, estabilidade política, tá certo? E equipamentos necessários para tornar a dianteira do avanço da indústria. Desde o fim da Idade Média, é importante percebermos que parte significativa da população se dirigia às cidades, devido aí à chamada política dos cercamentos. Ou seja, o que foi a política dos cercamentos? Os grandes criadores de ovelhas vão engolir as pequenas propriedades para criar uma grande quantidade de ovelhas para atender a indústria da lã, que era tirada das ovelhas. Então, as grandes propriedades terminam engolindo as pequenas propriedades, chamada de política do cercamento. E isso vai obrigar que boa parte dos pequenos produtores saiam no campo e venham para as cidades. E sem terra, esses camponeses acabavam entrando aí nas fábricas que iam surgindo. É importante perceber, minha gente, que a grande quantidade de busca de mão de obra faz que o salário seja baixo, tá certo? Você vai ter uma grande exploração aí da mão de obra na Inglaterra, que isso vai gerar um outro processo de revolta dos trabalhadores que vão lutar pelos seus direitos, pelos sindicatos, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá certo? Também tinha aí as colônias, tanto da África como da Ásia, que garantia aí o fornecimento tanto de matéria-prima como de mão de obra barata para a indústria, tá certo? Então a primeira revolução industrial ocorreu em meados do século XVIII para o século XIX. Sua principal característica foi o surgimento da mecanização, que operou significativas transformações em quase todos os setores da vida humana. Na estrutura socioeconômica, fez-se a separação definitiva entre o capital, representado aí pelos donos dos meios de produção, e o trabalho, representado aí pelos assalariados. Isso eliminou a antiga organização dos chamados grêmios ou guildas, que era um modo de produção utilizado pelos artesãos na Baixa Idade Média. Tá? Aqui está bem caracterizado nesse aspecto socioeconômico que o dono do capital
ele vai ser o dono das máquinas, ele vai ser o dono da matéria-prima, tá certo? Ele vai ser o dono também do próprio capital, e ele vai comprar a força do trabalho, né? Ele vai comprar a força do trabalhador, que vai ser trocado por salário. Então surge aí a mão de obra assalariada, tá? Então dessa maneira surgiram as primeiras fábricas que obrigam no mesmo espaço muitos operários. Cada um deverá operar uma máquina específica para realizar a sua tarefa, acabando assim com aquelas organizações das guildas, né, do modo de produção dos artesãos, que passavam meses, semanas para entregar uma peça. E agora na indústria você vai ter também um outro aspecto interessante, que é a divisão do trabalho, em que cada um é responsável por alguma atividade nas máquinas, tá certo? E aí você vai ter a produção em larga escala. Então, devido à baixa remuneração, as condições de trabalho e de vida subhumanas, os operários se organizaram e desta forma vão se associar aí e se organizar nos sindicatos, reivindicar aí melhores condições de trabalho, aumentos de salário, tá certo? O que é que a gente percebe aí? Já que o salário dos homens já era um salário baixo, as mulheres também trabalhavam, recebiam menor do que os homens. E também vai ter as crianças que vão receber menor do que as mulheres. Então você vai ter uma desigualdade social imensa e uma população vivendo em péssimas condições de vida e trabalhando mais de 12 horas por dia nas fábricas. E aí, através da organização dos sindicatos, você vai ter a redução dessa carga horária, de vez de ser de mais de 12 horas para 8 horas, você vai ter aumentos salariais, você vai ter políticas voltadas para a questão da cultura, para a questão de inclusão social, e a vida desses operários passam a mudar aí, tá certo? Porque a riqueza vai ser muito grande nesse aspecto. Então a mecanização se estendeu do setor têxtil até a metalúrgica, aos transportes, à agricultura, à pecuária e todos os outros setores da economia, inclusive o cultural. Então a Revolução Industrial estabeleceu definitivamente uma burguesia cada vez mais rica em sua supremacia econômica, tá? E ao mesmo tempo acelerou aí o chamado êxodo rural, em que a população vai sair do campo para a cidade, tá certo? Em busca aí de melhores condições de vida e de emprego, criando assim o que nós chamamos de classe operária, classe trabalhadora, tá? Era o início aí de uma nova época, onde a política, a ideologia e a cultura gravitavam em dois polos: a burguesia industrial e financeira e o proletariado. Quem é o proletariado? O trabalhador, tá certo? Aquele que vem da sua força de trabalho. Então as fábricas empregavam grande número de trabalhadores. Todas essas inovações influenciaram a aceleração do contato entre tanto as questões culturais e a própria reorganização do espaço e do capitalismo. Nessa fase, os estados passaram a participar cada vez mais da economia, regulando aí as crises econômicas e o mercado, criando uma infraestrutura em setores que exigiam muitos investimentos, para que não houvesse assim quebradeira e muito menos uma concorrência desleal, tá? Aqui nós temos uma figura que nos mostra aí as mulheres e as crianças trabalhando nas fábricas, né? Então eram usados como mão de obra barata nas fábricas inglesas. Então, se os homens já recebiam um péssimo salário, as mulheres recebiam mais baixo do que os homens e as crianças mais baixo do que as mulheres. Então isso vai gerar uma situação de miséria, de pobreza muito grande, sem contar também com o índice de alcoolismo muito grande. Então é preciso reorganizar essa estrutura e uma divisão melhor dessa riqueza trazida pela
a industrialização, tá? E a partir do século XIX, nós vamos ter a chamada Segunda Revolução Industrial. É o período conhecido como a fase da livre concorrência. Fica para trás o capitalismo, que se tornava cada vez menos competitivo e mais monopolista. Para agora, as empresas ou países monopolizavam o comércio, e agora você vai ter a fase do capitalismo financeiro, tá certo? Em vez daquele que era estritamente voltado para os interesses de intervenção estatal, de exclusividade, tá? Então, a segunda revolução industrial é marcada por essa livre concorrência em que os países se lançam, que se estabelece a lei do jogo da oferta e da procura, tá? Então, nessa época, nós vamos ter aí o crescimento da Alemanha, a Alemanha que vai surgir como uma grande potência também industrial, né? Com a abundância do minério de ferro, de uma cultura militar. Então, os alemães vão se destacar aí, como também a própria Prússia, né? Que se destaca também fazendo reformas políticas e econômicas que vão unificar o país e dotá-los de uma indústria extremamente poderosa para esse mercado livre. Então, desde então, se estabelece aí as bases do progresso, voltado para uma tecnologia e para uma ciência de inovação e de novas descobertas, lembrando que é financiado aí pela burguesia, tá? E essa invenção e o constante aperfeiçoamento dos produtos e técnicas para melhorar o desempenho da indústria. O objetivo da ciência e da tecnologia era esse, tá? Para o bom desempenho da industrialização, bom desenvolvimento da industrialização. Então, abre-se aí as condições para o imperialismo e o colonialismo e a luta de classes, formando assim a base do mundo contemporâneo. Porque aí, com o crescimento dessas indústrias, é importante percebermos que os países que tinham as suas colônias, essas colônias se tornam-se independentes. Então, para que os seus produtos sejam escoados e entrem em novas áreas econômicas e necessite também de matéria-prima, surge o que nós chamamos de imperialismo ou neocolonização, que vai ser recolonizar o continente africano e também a África, e isso que vai gerar futuramente a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Que isso é um assunto que a gente vai ver mais na frente. E temos aí a chamada Terceira Revolução Industrial, o ponto culminante do desenvolvimento industrial. Em termos de tecnologia, teve início aí em meados do século XX, por volta de 1950, o desenvolvimento da eletricidade, tá certo? Vamos ter também, permitiu aí o desenvolvimento da informática, a automação das indústrias, tá certo? Então, o século XX vai ser marcado por essas transformações importantes. Então, deste modo, as indústrias foram dispersando aí a mão de obra humana e passando a depender cada vez mais das máquinas para fabricar seus produtos. Então, o trabalhador intervinha como supervisor ou apenas em algumas etapas da produção. Então, essa fase aí de novas descobertas caracterizou aí a Terceira Revolução Industrial, ou a chamada Revolução Informática e Tecnológica, que é a qual que nós estamos vivenciando hoje, que é a terceira fase da Revolução Industrial, tá certo? É importante percebermos também, gente, que um dos fatores que contribui para que a Inglaterra torne-se pioneira não é só o fato de você ter uma burguesia com acúmulo de capital, mas também o fato de você ter a Inglaterra sem estar envolvida em guerra, com estabilidade política e, acima de tudo, está
bem localizada, a sua posição geográfica bem localizada para o escoamento dos produtos e a comercialização desses produtos, não só na Europa, como também na Ásia, na América. Isso contribui para que a Inglaterra possa se tornar essa grande potência da indústria, tá certo? Então aí fica a nossa aula sobre a chamada Revolução Industrial. Um abraço a todos.